Galera, esse é mais um Papo com o Diniz aqui para o Panorama Tricolor e também Cantinho do Laranjal. Vamos falar aí sobre os acontecimentos do Fluminense aí nos últimos dias, né? O Fluminense estreou na Copa Sul-Americana na terça-feira e conseguiu, né, vencer o Once Caldas lá na Colômbia. É um jogo que o Marcão não fez nada demais, né? Escalou o mesmo time do Mano. O que mudou um pouco foi a questão dos jogadores, o interesse dos jogadores na partida. Continua errando demais o Freitas, somente o lado esquerdo do Fluminense ali com o Freitas e o René, pavorosos, né? Não conseguem concatenar uma jogada. O René é um jogador que tem uma inteligência tática, não tem inteligência tática, né, para jogar futebol. Ele larga a sua posição, vai para frente, não produz nada e ao mesmo tempo abre a defesa, com um jogador fraco na cobertura e um jogador com limitações terríveis, que é o Freitas, né? Que quando está com a bola no pé é uma das coisas mais absurdas que eu já vi no futebol. E olha que eu já vi bastante coisa, hein? O Freitas é um absurdo tecnicamente, um jogador até que tem uma boa velocidade como para zagueiro, mas é troncho, né? É um jogador que tem uma dificuldade enorme para dominar a bola e ele quer sair jogando. Às vezes ele quer sair jogando, aí se atrapalha, pisa na bola. É um jogador tétrico, o Freitas. Mas enfim, o Fluminense conseguiu vencer numa jogada do Arias na direita, um cruzamento, o Cano descolou uma cabeçada ali a la Cano e conseguiu colocar no fundo do barbante. Lembrando que o Cano é o maior algoz do Once Caldas, né? Na época que ele jogou na Colômbia, ele tinha marcado 11 vezes contra a equipe colombiana e esse foi o 12º gol do Cano contra a equipe colombiana, que é o maior algoz, ele é o maior algoz dessa equipe, junto com o Milionários. O Milionários também levou 11 gols. Lembrando que no Brasil, né, a maior vítima do Cano é o Flamengo, né? Ele já fez 7 gols contra a equipe do Flamengo. Então, o Fluminense larga bem na Sul-Americana, com vitória, mas o futebol ainda não convenceu. Aí, né, a gente vai virar a página porque ontem, né, foi anunciada a chegada do Renato Gaúcho no comando do Fluminense. O Fluminense fez aí contato com o Milito não aceitou, questões familiares. Eu particularmente não gosto, não via com bons olhos a vinda do argentino. Eu não sei se isso aí foi um balão de ensaio para jogar para a galera, mas o próprio Milito confirmou, parece, o contato, e ele alegou problemas familiares para não assumir o Fluminense. Beleza. Aí o caminho se pavimentou para a chegada do Renato, que já estava na mira da diretoria, assim como o Diniz também, mas houve um bom senso e a escolha do Renato, para mim, é a melhor escolha no momento entre técnicos brasileiros. Acho até melhor que o Dorival. Acho o Dorival Júnior um bom treinador, apesar do não sucesso na seleção, mas aí é que a seleção é outro departamento, não vou abordar aqui. Mas o Dorival é um bom treinador, acho que seria uma boa escolha também, mas pelo passado, pelo link que o Renato tem com o Fluminense, eu acho que o Renato, ele hoje, estão falando muito da questão financeira, do valor, né, que ele vai receber, mas é um técnico que se valorizou, né, ao longo dos anos. Hoje no Brasil ele está entre os melhores técnicos do Brasil e assim, eu acho que o Renato evoluiu muito, tanto na questão tática quanto na questão de comportamento. É lógico que o Renato, ele tem a personalidade dele, é uma personalidade polêmica, é um cara que, o ponto positivo do Renato, que ele sabe armar times, para dar padrão de jogo às equipes, e a equipe joga para frente, né? O Renato gosta de jogar no ataque, talvez por ele ter sido atacante, agressivo até. Os times do Renato têm a cara dele, né? São times que geralmente atacam o adversário e são times que geralmente jogam um futebol compacto. Então o Fluminense pode, com o Renato, ter uma progressão tática e física também. Eu acho que o Fluminense pode evoluir nesse sentido. E outro ponto positivo do Renato é um cara que sempre foi obstinado pela vitória. O Renato é um cara que não se conforma com derrota. Isso é muito bom, né? O Renato se incomoda quando perde, é um cara competitivo, ele quer ganhar. Ele não se
ele fica muito incomodado com derrota. Então isso é um ponto positivo. O Renato era como jogador e continuou como treinador. E o ponto negativo é o Renato vai ter que segurar um pouco a língua, né? Porque às vezes o Renato fala demais, ele acaba se empolgando. Aquilo que é uma coisa legal, que a gente gosta, né? Do Renato falastrão, que o Renato às vezes é muito engraçado, é um cara espirituoso, mas às vezes ele passa um pouco do ponto e às vezes prejudica até o trabalho dele. Então, mas ao longo do tempo, como eu falei, houve uma evolução. É claro que existe uma característica da pessoa, né? Ele às vezes explode com facilidade, ele entra na pilha. Então, se ele conseguir controlar um pouco essa situação, que às vezes é difícil, a gente sabe, e montar o time do Fluminense, que o time do Fluminense tem boas peças, né? De repente ele consegue ter sucesso. Claro, isso vai passar muito pela não interferência, muita interferência dos empresários na escalação da equipe, interferência da direção em relação ao que está acontecendo no gerenciamento do grupo, deixar isso a cargo do Renato e também passa pelo aproveitamento dos jogadores da base, né? Então, é isso aí, cara. Agora o Renato foi escolhido, vamos torcer para que ele dê certo. É aquele negócio, se der começar a fazer cagada, vai ser cobrado, tá? Então, eu tô feliz porque eu gosto do Renato particularmente, eu acho o Renato um cara legal, um cara que é sujeito humano, né? Erra, acerta e eu acho ele uma figura legal pro futebol. E o Fluminense é um bom treinador, né? Acima de tudo. Não tem o nível europeu, né? Como a gente queria. O meu preferido era o Luiz Castro. E era o Vojvoda, né? E o Luiz Castro. Mas não deu. Nas melhores opções aí brasileiras, o Renato estava entre elas. Então, vamos lá. O Fluminense tem um jogo difícil com o Bragantino. No domingo, o Renato já estreia. Não vai dar ainda tempo para ele imprimir alguma coisa na equipe, mas já esperamos uma mudança até anímica da equipe. E na quarta-feira contra o São José, esse time muito fraco lá da Bolívia, é para o Fluminense mandar uma carroça de gols esse time da Bolívia aqui no Maracanã. Tá certo? Quinta-feira eu volto para comentar o jogo de domingo e também o jogo de quarta-feira na Sul-Americana, já com o Renato no comando da equipe. Saudações tricolores.